Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço aqui há algum tempo, que é gravar tags. Esta tag que eu escolhi para hoje, a tag dos calhamaços, foi criada por um canal que não existe mais, o canal da Denise Mercedes, mas de todo modo ficam aqui os créditos para a criadora das 15 perguntas que serão respondidas. Eu falarei dos livros mais por alto, sem entrar em muitos detalhes a respeito deles. Aqui no box de descrição haverá um link que direciona para cada um desses livros lá na Amazon. E nessas páginas vocês podem encontrar mais informações a respeito de sinopse, mais detalhes a respeito de cada edição e também, caso queiram, fazer as suas compras através destes links. A compra de qualquer produto através destes links gera uma pequena comissão aqui para o canal, sem que você pague nada mais por isso. E desde já, claro, eu agradeço por essas compras efetuadas. Agora, sem mais delongas, vamos à tag. E a primeira pergunta é a seguinte: qual o maior livro da sua estante que você já leu? E para esta pergunta, a minha resposta é o já batido Guerra e Paz, que está aí em qualquer lista de calhamaços e maiores livros lidos, do Tolstói. Eu não li exatamente nesta edição aqui, a que eu tenho é a da Companhia das Letras. Eu lembro de ter lido esse livro em edição de biblioteca mesmo, e até, se eu não me engano, era edição única, era um tijolo que eu carregava para lá e para cá. Mas, assim, não importa muito qual a edição que você tenha, Guerra e Paz sempre vai ser um calhamaço de respeito. Esta edição que eu tenho aqui tem 1544 páginas. Já a segunda pergunta: maior livro da sua estante que ainda não leu. E, assim, eu não tenho o livro físico aqui, mas estou considerando a minha estante virtual também. Para esta pergunta, a minha resposta é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Por incrível que pareça, embora eu goste muito de clássicos, nunca li Os Miseráveis. Esta edição que eu tenho aqui é da Penguin e ela tem, no meio digital, 2076 páginas. Esse aqui eu acho que eu vou colocar nas minhas metas de leitura do ano que vem, porque, assim, acho que já passou da hora de eu ler esse livro. Nem é uma obra tão difícil assim, pelo que falam, é uma obra que desperta muito mais emoção do que suscita dificuldades na leitura. Então, acho que já passou da hora de ler, né? Terceira pergunta é: calhamaço que tem medo de ler? Olha, medo não é um sentimento assim que eu tenha em relação aos livros. O que eu sinto, às vezes, é que alguns títulos requerem ali um momento certo ou uma preparação adequada para a leitura com melhor aproveitamento. E acho que é por isso, até hoje, que eu ainda não li Ulisses, do James Joyce. Esse livro tem uma fama de difícil, é considerado aí uma das narrativas mais desafiadoras mesmo, então é um livro que eu quero pegar para ler com algum tempo, com dedicação e com preparo. Quero ler coisas sobre a obra antes dela para que a leitura seja mais proveitosa, né? Para que eu possa extrair o máximo possível desse livro. Essa edição que eu tenho, só tenho no Kindle também, assim como Os Miseráveis, é da editora Civilização Brasileira e tem 1066 páginas. A quarta pergunta eu acho um pouco engraçada até. Qual calhamaço você tem fissura para ler? Bom, primeiro que eu acho que se fosse uma fissura, assim, uma vontade tão grande, eu já teria lido. E segundo, porque assim, ainda estamos na quarta pergunta e eu já vou começar com a minha roubalheira mostrando mais de um livro. Veja bem, existem dois livros cuja leitura é quase questão de honra para mim. A primeira delas, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu comentei aqui quando eu comprei este livro, que eu já comecei a ler esse livro algumas vezes na minha vida, sempre em edições de biblioteca, mas ele é um livro trabalhoso, assim, que requer algum tempo, e eu precisava devolver o livro, e às vezes ele estava reservado, não podia ser renovado, enfim. Sempre acontecia alguma coisa que interrompia a minha leitura de Grande Sertão Veredas. E eu decidi que eu só leria esse livro quando eu tivesse uma edição própria e pudesse rabiscar, escrever, anotar à vontade. Evidentemente, eu não faria isso num livro de biblioteca, né? Não se risca livro alheio. Então, ano passado, comprei aqui meu Grande Sertão Veredas. Ele está na minha lista dos 12 para 2022 e deve ser um dos últimos livros que eu lerei neste ano. O outro, que é uma questão de honra, também eu botei na minha listinha dos 12 para 2022. E assim, é possível que quando esse vídeo for ao ar, esse aqui já até esteja começado, que é o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Existe algo que me impede de me desfazer desse livro que está aqui em casa há mais de 10 anos. É o único livro que eu tenho parado aqui na estante sem ser lido por tanto tempo. Eu não costumo acumular livros assim, que eu não pretendo ler, mas algo me segura toda vez que eu tento me desfazer desse livro. Então, está aqui,
já comecei também algumas vezes, nunca dei andamento, é um livro bem estranho, mas eu acho que agora eu estou pronta para as loucuras aqui do Murakami. A quinta pergunta é: livro grande, capa linda. E eu trouxe o Medo Imortal, da Dark Side, que tem não só a capa muito bonita, mas também a lombada, a contracapa. Por dentro também ele é muito bonito e tem corte colorido, que é algo que eu amo. Esta edição aqui reúne contos de terror ou de horror escritos por imortais da Academia Brasileira de Letras e também por uma pessoa que não foi aceita por uma pequena circunstância biológica, a Júlia Lopes de Almeida, que não foi aceita por ser mulher. Então existe uma honraria feita a ela aqui também, um reconhecimento da importância da sua obra, embora não tenha sido oficialmente uma integrante da ABL, uma imortal no caso, mas os contos dela também foram incluídos aqui. A sexta pergunta, ao contrário, é: livro grande, capa feia? E eu não tive dúvida alguma em retirar ali da estante o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que, na minha opinião, tem uma das capas mais medonhas. Assim, não dá para falar que não tem nada a ver com o livro, porque esse livro fala de uma degradação familiar e a gente tentando manter tradição, manter só aparências. Então, quando eu olho para essa capa, ok, isso aqui parece, assim, eu consigo imaginar perfeitamente um sofá com essa estampa, sabe? Uma coisa assim, horrorosa, sendo mantida ali a todo custo. Então, não dá para dizer que não tem nada a ver com o livro, mas que capa feia, gente, pelo amor de Deus. A sétima pergunta é: calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Bom, vergonha exatamente nenhum. O que eu sinto, assim, às vezes, é um incômodo por não ler determinados livros que são muito fluidos, que têm fama de serem gostosos de serem lidos, ou fáceis até, como é o caso de um dos que eu vou mostrar aqui. E eu tenho uma certa dúvida sobre o sentido dessa pergunta. Será que ela queria dizer livros que nós começamos e deixamos de lado, ou livros que estão tão abandonados que sequer foram abertos? Eu tenho resposta para as duas situações. A primeira delas é... Opa, fui além aqui de onde eu deveria, sair da capa do livro. Agora sim, já comecei a ler e abandonei, sem motivo específico, David Copperfield, do Dickens. Eu não faço ideia de por que eu interrompi essa leitura, não estava desagradável nem nada do tipo. Deve ter sido por atropelo de outras leituras. Foi um dos primeiros livros que eu comprei no Kindle, então só falta a vergonha na cara de pegar o livro e ler. Agora, um que está aqui na minha estante, que eu sequer me dignei a abrir para dar uma olhada no índice, ou pelo menos na estrutura do livro, é O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Quem leu esse livro diz que ele é muito fluido, que a leitura dele é muito rápida, é um thriller, né? Então, tende a ser realmente esse tipo de livro que prende o leitor. Só falta o quê? Só falta a coragem de mexer aqui na minha coleção de intrínsecos e ler o único livro da coleção que eu ainda não li. A oitava pergunta é: calhamaço que leu e não lembra quase nada ou quer reler? Veja bem, tenho resposta para as duas situações. E não é que eu lembre quase nada deste livro, mas eu já me esqueci de muitos detalhes que são importantes e eu gostaria até de reler esse livro em breve, que é Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Foi o primeiro livro do Thomas Mann que eu li, antes dessas edições bonitas aqui da Companhia das Letras. Eu lembro de ter lido numa edição bem capenga mesmo, mal cuidada, né? Não no sentido da edição ser ruim, que era da Nova Fronteira ou do Círculo do Livro. Era algo bem antigo mesmo. E um livro que eu quero reler, simplesmente por gostar muito dele, e é um dos meus preferidos da vida, é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Quero ver se conseguir mostrar ele aqui com essa lâmpada. Acho que foi. A nona pergunta, último calhamaço que leu, e por um tris entrou o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Eu estou considerando aqui como calhamaço os livros que tenham mais de 500 páginas, e esse aqui tem 503, então entrou ali, ó, raspando. Eu não sei exatamente que dia que eu vou postar essa tag, mas é provável que ela vá ao ar antes da resenha deste livro aqui. Mas, de todo modo, depois que eu postar a resenha do Memorial de Maria Moura, eu volto aqui e edito para deixar tanto aqui nos cards quanto no box de descrição. Eu me diverti horrores com isso aqui, que foi uma releitura destes livros de que eu já não me lembrava muita coisa. 10ª pergunta, último calhamaço que abandonou, e infelizmente foi o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Pretendo voltar a esta leitura eventualmente, não é um livro que vai ficar aí para venda ou para troca, mas, enfim,
fiquei chateada por não ter gostado do estilo desse livro. E provando que não necessariamente a gente precisa não gostar do livro para abandonar, ano passado eu abandonei a releitura do Guerra e Paz. Por quê? Porque, apesar de ser um livro excelente, o começo dele é meio enfadonho. O começo do Guerra e Paz me lembra muito o livro da Jane Austen. É só gente rica indo na casa umas das outras e muito baile, muita festa, muita negociação de casamento, enfim. A guerra estava acontecendo, né? A guerra estava já chegando próximo ali à Rússia e esse pessoal preocupado com a vida social e com arranjos familiares. Eu sei que isso faz parte da crítica do Tolstói para toda a conjuntura da época, mas mesmo assim, em junho ou julho do ano passado, quando eu tentei reler Guerra e Paz, eu não dei conta de tanto baile, não. Então veja, não necessariamente a gente precisa detestar um livro para abandoná-lo. Basta não estar com ânimo para ele naquele momento. 11ª pergunta, livro grande que leu rápido. A resposta padrão, né, para essa tag é o Conde de Monte Cristo, porque é realmente um enredo muito envolvente. O Dumas foi muito habilidoso em criar seus ganchos para manter o leitor curioso e, enfim, funcionou perfeitamente para mim. Eu não me lembro exatamente em quanto tempo eu li esse livro, mas eu lembro que eu tinha separado ali uns 2 meses para concluir essa leitura e eu concluí em bem menos tempo que isso. Deve ter sido coisa aí de 15 dias, 20 no máximo. Eu comecei a ler este livro durante as férias, então o começo dele rendeu horrores, eu voltei a trabalhar e eu me lembro que nas minhas horas de lazer eu não queria fazer mais nada a não ser ler este livro até finalmente concluir. 12ª pergunta, livro grande que leu devagar. Battle Royale, do Koshun Takami. É um livro que eu li devagar por 2 razões. Primeiro, porque é um livro bem violento, bem sanguinário mesmo. E segundo, porque o meio dele é bem enfadonho, bem maçante mesmo. O começo dele é interessante, as partes finais são eletrizantes, mas o meio, gente, é difícil de ler, hein? 13ª pergunta, um calhamaço que deixou uma saudade imensa. Pátria, do Fernando Aramburu. Esse aqui também poderia estar na pergunta de livro que eu li muito rápido, porque eu acho que eu li esse livro aqui em uns 4 ou 5 dias só. Que livro excelente. Mas deixa ali o Conde de Monte Cristo, que é muito maior nessa categoria. Eu acho uma pena que muita gente tenha já esquecido deste livro. O Pátria foi muito comentado, muito bem comentado, por sinal, na época do seu lançamento e também na época do lançamento da série homônima na HBO. E ultimamente eu não tenho visto mais ninguém falar nesse livro. E é maravilhoso. Ele tem personagens muito cativantes, são tremendamente humanos, erram feio e também acertam e tentam proteger as pessoas que amam. E o contexto histórico dele também é bem pouco explorado. Ele trata de umas brigas de família decorrentes de conflitos do ETA, aquela organização que começou como separatista, mas que depois se tornou terrorista e que pretendia a autonomia do território do povo basco. Esse livro é maravilhoso. Assim que eu terminei de ler esse livro, eu voltei e reli diversos capítulos e diversas partes que eu havia marcado aqui como destaque, porque eu não queria sair da vida, principalmente da Bittori, que é uma das matriarcas aqui das famílias, e também da Arantia, que é uma das filhas dessas matronas, mas também um personagem riquíssimo. Próxima pergunta, um calhamaço que te fez chorar. E eu trago aqui Pachinko, da Min Jin Lee. Eu escolhi esse livro porque foi um choro não óbvio. A Sunja, a protagonista desse livro, realmente passa por situações muito tocantes, muito difíceis, consegue superar boa parte dessas dificuldades, mas nunca é de forma fácil. Só que eu não chorei nessas partes tristes, eu chorei de alegria. Ela tem uma determinada surpresa aqui no livro, que eu obviamente não vou dizer qual é, mas existe algo que acontece de uma forma absolutamente inesperada para ela e para nós, e eu senti muita alegria nesse momento e eu chorei de felicidade pelo que aconteceu com ela. E a última pergunta, quais são os seus próximos calhamaços a serem lidos? Bom, da minha lista de 12 livros para 2022, sobraram praticamente só os calhamaços para o segundo semestre. 2 deles já apareceram aqui, que são o Grande Sertão Veredas e o Kafka Beira-Mar. Um outro que está nessa lista ainda dos 12 e que eu devo começar em breve é A Inquilina de Waldfell Hall, da Anne Bronte, ou Anne Brontë.
E para pegar um diferente que não estivesse naquela lista, eu peguei um livro que eu estou guardando para as minhas férias, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu dei uma olhada aqui na bagunça, na quantidade de livros, eu quero ver como é que eu vou organizar isso para poder fazer a capa do vídeo. Isso porque 3 dos livros que eu mencionei estavam em Kindle, né? Senão, imagina só a quantidade de coisa que eu teria que segurar para fazer essa foto da capa. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, das minhas escolhas. Se quiserem responder aqui nos comentários também, fiquem à vontade, eu vou gostar de ver. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!